Oi pessoal, aqui é o Carlos Rossi do Crossview, comentando tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Lembrando que esse vídeo pode conter spoilers, não vai ser a minha intenção, mas eventualmente a gente pode acabar trabalhando com uma revelação ou outra do filme para melhorar o comentário. Mas eu espero que vocês gostem e se vocês ainda não curtiram esse filmaço, corram para ver e depois voltem aqui. E qualquer coisa no Instagram a gente tem a crítica sem spoilers. Esse filme ele é caracterizado por uma construção de universo bastante diferenciada. E aí, para remeter à construção do universo, eu faço aqui, resgato a comparação que a roteirista e professora de roteiro Bea Góes fez quando ela analisou Avatar, a Lenda de Aang, a animação do Di Martino e do Konietzko, que passou ali de 2005 a 2008 na Nickelodeon, que agora está na Netflix, né? Para quem quiser acompanhar, eu recomendo, que é, para mim, a melhor animação da história. Você tem premissas simples para o seu enredo, né? Do tipo, nesse filme, a protagonista é chamada para uma jornada, né? Jornada do herói muito próximo ali do clássico, e ela vai ter que desenvolver as suas habilidades excepcionais para conter um mal que só ela consegue conter. Mesma premissa de Avatar, mesma premissa de 1 milhão de histórias. Mas aí, a partir dessa premissa, você constrói um universo complexo em torno dela. Avatar faz isso e esse filme faz isso da mesma forma. E é justamente nessa riqueza de universo, nessa complexidade da construção, que você faz com que a obra funcione e que ela se diferencie, né, para fazer cinema de verdade. Então, você tem o clichê do protagonista que tem habilidades únicas e a riqueza na construção de universo, né, por meio da linha narrativa principal ali do enredo. Essa ideia, essa construção de universo, ela vai ficar muito calcada na questão do multiverso, que é orientado a decisões, que essencialmente é aquele EC que a gente vive, né, diariamente. Muito como se fosse uma espécie de desdobramento da frase popular, né, cada escolha uma renúncia, em que cada decisão, cada micro decisão que a gente toma, desde sair de casa até coisas maiores como decidir a faculdade, ou escolher um emprego ou não, escolher se vai viajar ou não, coisas maiores nas nossas vidas, vão influenciar o nosso futuro. E cada decisão que a gente não toma ou que a gente toma num determinado sentido vai criar uma série de multiversos em que a gente tomou uma decisão diferente. E a ideia dos personagens aqui vai ser canalizar isso em torno da protagonista. Essa ideia de um multiverso você vai extrapolar para todas as formas de vida, inclusive no caso da imagem até que deve parecer que é atrás da pedra, até quando não tem vida, que é uma das piadas que o filme faz e um dos momentos que consegue ser extremamente tragicômico, extremamente reflexivo, ao mesmo tempo extremamente bobo, que é uma brincadeira que o filme vai fazer o tempo todo. E aí você vai ter essas inúmeras possibilidades. O conceito de multiverso ele tá super na moda, né? Muito carregado aí pelo universo cinematográfico da Marvel, mas ele aqui atinge uma profundidade e ele tem um elemento frenético de como essas histórias se conectam, esses universos se conectam, que é um grande diferencial e que a Marvel nunca sonhou em fazer, né? Muita gente comparou, porque eles são o lançamento é meio próximo, com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Que é um filme que também é do ano passado e lá do Sam Raimi, que vai fazer essa coisa do multiverso, só que assim, o multiverso aqui é muito mais rico e muito mais louco do que o que a gente vê naquele filme. Como eu comentei, a protagonista, que é vivida pela Michelle Yeoh, o nome da protagonista Evelyn Kwan, ela vai ter que aprender a canalizar essas habilidades, essas características das pessoas que ela vive nesse multiverso, nesses outros universos de possibilidade, para conseguir derrotar a grande vilã que quer destruir o multiverso. A forma como essa canalização se dá, ela vai necessariamente remeter a Matrix. Quando você pensa nos personagens que são despertos, os programas eles vêm depois que o personagem está desperto, e aí ele consegue ganhar esses programas por meio da conexão ali numa máquina, né, num computador. E você também tem, das irmãs Wachowski também, você tem o Sense8, que vai trabalhar muito com essa coisa de transmitir habilidades, de compartilhar elementos estando em outros lugares. Então é muito fácil de perceber que essas obras influenciaram, né, os Daniels aqui, né, nesse filme, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É claro, pode ter sido uma referência indireta, uma inspiração, mas os elementos que você vê nessas obras de ficção científica também vão aparecer aqui.
A questão é que essas obras, embora tenham momentos descontraídos, né, mas um pouco menos em Matrix, né, que é uma obra muito séria, na verdade. Você tem um nível de galhofa aqui nesse filme que dá uma originalidade muito única para ele. E essa galhofa, ela, num filme qualquer, né, num outro filme, numa outra obra, ela poderia morrer em si mesma, né? Ser simplesmente uma galhofa, simplesmente uma piada, simplesmente uma comédia pastelão. Mas o diferencial é que você traz elementos narrativos para justificar a galhofa dentro do filme, justificar por que os personagens estão agindo de uma maneira tão ridícula ou tão absurda. E isso é o grande diferencial, na minha opinião, que a obra traz. E aí você consegue ter tanto lutas, confrontos de artes marciais que vão lembrar o melhor do Jack Chan, de você ter aquela luta cheia de improvisos que se utiliza dos elementos do cenário, que estão ali dispostos quase como feitos para que o protagonista, no caso a protagonista, os utilize de um jeito que está justificado pelo enredo. E a protagonista evolui de uma pessoa normal que simplesmente está querendo pagar suas contas e chegar no final do mês como todo mundo, para uma mestre das artes marciais, porque ela vai herdar essas habilidades. E aí o diferencial dela é justamente o tempo que ela leva para dominar esse recurso, né, de absorver as habilidades para dentro de si. O que também é um outro diferencial, além dessa questão da comédia e da forma como o enredo inclui, né, adiciona ao que é diegético da obra, né? Lembrando, diegese, eu explico isso lá no vídeo do segundo episódio do The Last of Us, mas o que pertence ao universo da narrativa, ele traz essa galhofa, esse absurdo para dentro da diegese. Você também tem a simplicidade do roteiro para desdobrar ele em subtramas. Você tem uma trama principal, que é essa, do multiverso, de que temos que derrotar a pessoa que quer destruir o multiverso, e você tem o elemento dramático, né, com o qual o roteiro se alterna dentro das realidades paralelas que são exploradas na história. Você poderia ter, por exemplo, alguns personagens, alguns desdobramentos que simplesmente serviriam para alimentar as habilidades da protagonista, mas o enredo não fica satisfeito com isso. Ele realmente vai visitar esses universos, vai contar as histórias dessas pessoas que poderiam ter sido e não foram naquela realidade. Além disso, dá desdobramentos muito doidos, como, por exemplo, o multiverso em que os dedos das pessoas são feitos de salsicha, e outro multiverso em que a vida não existe e que as pessoas são pedras. Você consegue trabalhar uma série de questões que são corriqueiras a todo mundo, né? Como, por exemplo, questões de núcleo familiar, de problemas entre mãe e filha. A questão que eu já comentei sobre a dificuldade, né, de você sobreviver, de você pagar as contas, e isso vai ser reforçado pela situação de imigrantes chineses no contexto dos Estados Unidos, né, em que às vezes até as próprias leis, o próprio esquema de impostos é complicado para eles entenderem e não existe um auxílio nesse sentido. Né, eles colocam ali quase como uma sub-vilã a moça da Receita Federal, da Receita Federal deles, eu não sei se o nome é o mesmo, mas seria uma coisa equivalente. Então eles fazem essa brincadeira que na verdade é um assunto muito sério. E aí a gente entra com outro diferencial do filme, que é um conceito também que a Bea Góes me ensinou e que aparece com muita força, né, nas obras que se diferenciam e que conseguem ser sucesso tanto de público quanto de crítica. Originalidade familiar. O que é isso? Você tem algo que é familiar, no caso, essa coisa das famílias que tem que sobreviver, que tem que pagar as contas, que tem que passar pelo dia a dia e muitas vezes lidar com problemas também. A ordem da família, né? No caso, por exemplo, você tem a filha que tem um relacionamento lésbico e aí a mãe não sabe como explicar isso pro avô, se eu não me engano, e aí isso vira uma discussão dentro do filme. E aí, ao mesmo tempo, você tem um conceito extremamente original, que é a forma como o filme lida com o multiverso, que bebe sim das suas fontes, que tem as suas influências, mas que é original, que você não vê em qualquer obra, pelo menos, né? Então, essa ideia da originalidade familiar, essa mescla entre coisas que a gente já conhece e que a gente consegue se identificar e consegue se envolver com o protagonista, com os arcos narrativos que estão sendo contados, junto com um conceito extremamente original e que aproveita para carregar uma série de aspectos filosóficos que vão ser mais ou menos envolvidos, mas porque também não é o foco do filme, é o grande mérito de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E esses conceitos filosóficos que eu mencionei, eles podem não ser tão bem desenvolvidos, eles podem soar como uma filosofia barata,
Mas é muito interessante como um filme que não precisava fazer isso, não precisava se preocupar com esse tipo de coisa, ele consegue colocar esses contextos, essas coisas em contexto, em perspectiva, de um jeito que não fica forçado, que combina com o filme e com a dinâmica dele, com a velocidade que ele quer propor para as coisas acontecerem. Observando os aspectos técnicos, tudo isso que eu falei não poderia acontecer se a gente não tivesse uma fotografia absurda, que a fotografia ajuda muito a gente a prestar atenção no filme e a se preocupar com detalhes, porque é tanta coisa na tela que no cinema dá vontade de ter um botão de pause para a gente conseguir entender o que está acontecendo. E essas coisas elas aparecem, né, como elementos que vão ser resgatados em momentos posteriores da narrativa. Além disso, nada desse filme poderia funcionar se não tivesse uma edição impecável, né, que é um trabalho aí do Paul Rogers, né, que é o editor responsável por isso. É porque ele precisa dessa fluidez, ele precisa dessa dinâmica, que o sequenciamento de cenas, se não fosse feito da maneira correta, não poderia existir, e a própria forma que os arcos narrativos são inseridos, eles dependem de uma edição competente. E a trilha sonora do Son Lux dá aquela ambientação de ficção científica. Para além de todas as maluquices que estão acontecendo, esse filme sim é um filme de ficção científica. E além disso, você tem os figurinos excepcionais, né, principalmente em torno da vilã, conduzidos aí pela Shirley Kurata, que nem precisava, né? Nem precisava desses figurinos para o filme ser excepcional, mas com certeza a Jobu Tupaki, que é a vilã com esse nome maravilhoso, traz um arroubo de criatividade, traz um colorido pro filme que a gente não espera. Sobre isso, então, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é um filme que pode não agradar todo mundo, porque eu entendo que ele exige uma certa suspensão de descrença, né? Uma certa aceitação do que está acontecendo ali dentro do universo do filme, que algumas pessoas podem escolher não ter, né? Eu acho que filmes de ação, de uma maneira geral, eles exigem essa suspensão de descrença do espectador, e o espectador pode não conseguir embarcar, seja por elementos do filme que não sensibilizaram o espectador, seja pelo filme não conseguir fazer o espectador entrar no universo dele, né? Vai depender de pessoa para pessoa, mas da minha parte eu acho que é um filmaço. Eu entendo que ele tem todos os méritos dos prêmios que está recebendo, tanto pelas atuações quanto pelos aspectos técnicos e também pela originalidade como a história é conduzida. Em resumo, o humor que permeia a obra não diminui em nada a sua complexidade, mas a torna palatável, combinando direção e impacto em um único filme. Se você gostou desse vídeo, curta, comente com seus amigos, compartilhe e continue por aqui para assistir outras críticas de candidatos ao Oscar, outros filmes, jogos e também séries. Obrigado, pessoal. Um abraço.